Boa noite a quem chegou na nossa live, a nossa aula ao vivo aqui do Arte Paetê. Olha, eu já tô no tema, hein? Tô toda de laranja, olha aí, ó, de abóbora, de vermelho. Hoje eu vim de cor quente aqui para a gente trabalhar o preenchimento do nosso sol. Então, se você quer bordar um sol, você é iniciante no bordado, está dando os primeiros passos aí no seu bordado, né? Ou se você já até sabe bordar, mas quer aprimorar, quer ver um modelo diferente, quer receber dicas que não estão nos livros, né? Dicas que são elaboradas através da experiência de vida com o bordado, com a arte no tecido. Fica nessa aula que eu tenho certeza que você vai adorar essa ideia. E eu já tenho um sol aqui no canal, lá do início do canal. Já vou mostrar para vocês que a gente vai virar para a mesa de trabalho e vocês vão ver que sol lindo. Mas o nosso sol de hoje, o nosso objetivo da aula de hoje é bordar um sol simples, mas ao mesmo tempo deslumbrante. Quem acompanhou a aula passada, a primeira série, olha, o primeiro vídeo da live, da série de 5 lives sobre preenchimento, que já está aqui na descrição, para você assistir depois, se não assistiu, vale a pena, porque uma live ela está correlacionada à outra. Inclusive, o tema dessa live foi sorteado na live anterior. E no final da live de hoje, nós vamos sortear o tema da próxima live, ou seja, o bordado, né, que a gente vai realizar na próxima live do preenchimento. Quem me conhece, seja muito bem-vindo aqui de novo à nossa aula. E quem não me conhece, vou me apresentar. Sou Renata Calado, sou professora, né, de bordado, arte educadora e idealizadora do canal Bordados Livres. Agora se chama Arte Paetê, porque a gente também trabalha com brilho aqui. E essa série do mês de maio é para tirar você do zero no bordado e ajudar você a realizar a sua arte no tecido, tá bom? Então é para isso que eu estou aqui. Se você quiser entrar no chat, interagir, fique à vontade. Se quiser fazer perguntas, tirar a sua dúvida sobre bordado à mão, fique à vontade, sobre arte no tecido. E agora, gente, eu já falei do objetivo da nossa live, nós vamos colocar a mão na massa. Uma coisa eu quero combinar com você que está aí do outro lado da telinha. Se por acaso, durante a aula de hoje, você tiver vontade de praticar, de colocar a mão na massa junto comigo, vamos combinar? Você pausa a live, vai aí procurar na sua casa. Ah, mas eu não tenho bastidor, não tenho material. Tem sim, quer ver? Vai lá na sua cozinha e pega o tecido de algodão de um paninho de prato ou uma roupa que você não usa mais de algodão, um pedacinho daquela roupa já é o suficiente para a gente treinar o bordado deste sol hoje, tá? Uma linha, agulha, tá bom? Já é o suficiente. Agora as dicas iniciais, antes da gente ir para a prática. O que será que o sol, o próprio sol, né? A gente não vai pegar um projeto pronto, então não tem um desenho, mas é um bordado, uma aula de bordado inspirada no sol. Ótimo. Qual é o formato do sol, né? A gente sabe que o sol é o formato redondo, certo? Então a gente vai aprender como que a gente vai fazer esse formato sem desenho, tá? Olha que legal. É uma aula que eu prezo pela acessibilidade para quem ainda não tem os materiais adequados para bordar, tá bom? E para quem quer trabalhar com o que tem em casa. Então é para tirar você do zero no bordado mesmo, para você fazer a sua primeira experiência no bordado, tá? É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu tô criando essa série de lives do mês de maio. Então, primeiro, não temos desenho, tá? Segundo, vamos pensar no sol. Quais são as cores que o sol nos inspira no bordado? As cores quentes, né? Os vermelhos, amarelos, os dourados, tá? Então, olha como a própria inspiração que a gente já tem já nos conta um monte de coisa sobre os elementos que a gente pode usar, as ferramentas, materiais que a gente pode usar no bordado. E com relação aos pontos, que pontos serão adequados para a gente bordar um sol? O sol não é uma estrela, um astro, cheio de raios? Então, nada melhor que pontos retos, né? Então, a gente vai trabalhar de uma forma simples. Eu também vou trazer, além dos pontos retos, né? A gente vai trazer também
o ponto cheio com relevo. Na live passada, nós fizemos ponto cheio plano, sem relevo. E nesta aula, nós vamos trabalhar o sol com pontos muito simples bordados. Ponto reto, que vocês vão ver agora mesmo. Já vou virar aí para nossa mesa de trabalho e nós já vamos olhar aqui. Tá cheio de coisa aqui para a gente ver hoje, hein? A aula tem a duração mais ou menos de 1 hora, tá? Então eu quero convidar você para ficar por aqui. Ó, sejam bem-vindos. Eu me chamo Renata Calado. Já falei, né? Acho meu nome. Não sei se eu já falei, mas eu acho que já. Então vamos virar para nossa mesa de trabalho, tá? E muito bem-vindo aí você que está assistindo a live, viu? Muito boa noite. Eu espero realmente que esses conhecimentos te ajudem bastante, tá? Então vamos lá, ó. Olha a nossa mesa de trabalho como tá hoje, gente. Vocês querem ver o solzinho que eu falei para vocês? Olha só, este solzinho aqui, que coisinha mais querida, mais fofa. Este sol aqui, ó, ele já está na descrição dessa live em playlist, acaso você queira bordar, tá bom? Então, este sol aqui é um sol brilhante. O sol de hoje, nós vamos trabalhar um solzinho simples e fácil, tá? Vamos bordar nesse espacinho aqui, ó, um solzinho, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer agora para trabalhar um sol bordado sem o desenho de um sol, tá? Esse sol vai ficar muito lindo. Eu vou tirar, só colocar aqui, quem me acompanha já sabe, né? Vou colocar aqui no suporte. Pronto. E vou arrumar o foco para a gente poder trabalhar, tá bom? Já vamos começar. Deixa eu botar o microfone novamente. Se quiserem entrar no chat, pessoal, se quiserem entrar no chat para dizer se a luz está boa, tá? O áudio também, para a gente começar a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula. Vou tirar esse mouse daqui. Pronto. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Tudo certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver se as minhas alunas do Arte Paetê vão vir para a aula, né? Estou esperando por elas, tá? Mas quero saber quem que está me assistindo aí do outro lado. Se quiser entrar no chat, eu vou ficar bem contente, tá? Para vocês me ajudarem aqui, saber se está tudo bem aqui com a luz e com o som. Vamos lá. Vou aproximar um pouco. Depois nós vamos escolher as linhas que vamos bordar. Agora vamos falar principal, tá? Vamos falar do desenho que a gente vai usar, que a gente vai trabalhar. Deixa eu só subir aqui um pouquinho para arrumar a luz. É preciso que a luz esteja boa, né? Para vocês entenderem como é esse sistema aqui. Olha só, o que você vai precisar para fazer o risco? Não é nem um risco, né? É uma marcação, tá? Para a gente bordar o nosso solzinho. Vai precisar de uma folhinha, tá? Se você não tiver compasso, essas coisas para traçar circunferência, não precisa. Você pode usar, olha o que eu usei, gente. A acessibilidade, né? Eu usei uma tampinha, olha aí, ó. Vocês podem usar, essa tampinha aqui tá coladinha com tecido em cima, né? Eu usei uma tampinha, numa caixinha que eu tenho, usei um dedal. Você pode usar uma tampinha maior, outra tampinha menor. Para que isso? Para a gente criar o nosso risco do sol, tá? Não existe um risco pronto. Repetindo. E uma folhinha. Eu uso folhinha transparente, tá? Mas vocês podem usar também folhinha branca. Não tem problema nenhum. Oi, Adélia, boa noite. Boa noite, Adélia. Colegas bordadeiras. Olha, já tá chegando a turma aí, né? Coisa boa, a turma tá chegando. Tudo bem, Adélia? Tô mostrando aqui, ó, como que a gente vai fazer o nosso sol, o nosso bordado do sol hoje, viu? Tá bom? Maria Alice, querida, boa noite, obrigada pela presença, coisa boa. Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos bordar nosso solzinho, então? Olha, depois vai ter o sorteio da próxima live, hein? O que a gente vai fazer na próxima? Olha só, meninas, estava fazendo aqui mostrando, não sei se vocês chegaram a ver, vocês podem escolher 2 tampinhas de tamanho diferente, tá bom?
Não precisa de início riscar com circunferência. Podem usar também, ó, quem tiver em casa, esses tipos de gabarito aqui, ó, também dá para usar nessa aula, tá bom? Gabaritozinho com circunferências diferentes. Mas eu quis mostrar com a tampinha para a aula ficar bem acessível para qualquer pessoa que quer bordar, não sabe por onde começar, tá bom? Certinho? O som e a luz tá bom aí, meninas? Contem para mim, só deem um ok aí, que vocês são as grandes aí estrelas da noite, que vão me ajudar aqui. Tá tudo bem aí? Luz e som? Depois coloquem aí no chat para mim, se puderem, tá? Me ajuda bastante, tá bom, meninas? Vamos lá, então. Gente, tenho aqui, ó, um pedacinho da folhinha, tá? Ó, o que eu vou fazer primeiro? Olha só, vou riscar. Essa folhinha, ela é transparente, tá bom? Ó, é transparente porque, como eu vou fazer dobra, ideal que você use transparente, tá? Pode ser folhinha branca, mas se for uma folhinha de ofício branca, tá tudo bem? Tá ok? Obrigada, viu, meninas? Obrigada, viu, pelo retorno. Ó, mas se for folhinha branca, o que você vai fazer? Quando você dobrar, você coloca contra a luz, porque você precisa ver o risco da frente e o risco de trás. Já vou mostrar por quê. Ó, nós vamos trabalhar aqui com um círculo maior primeiro, tá? Aí você pode pegar um lápis, uma caneta, com o que você se sentir mais confortável, tá bom? Ó. E aí você vai riscar. Peguei uma caneta aqui e risquei. Pronto. Muito bem. Agora, gente, olha que legal. Eu vou pegar e eu vou fazer uma dobra. Só que essa dobra, eu preciso enxergar um lado e o outro, tá? Olha lá, ó. Tá vendo que eu tenho que alinhar, ó, o desenho. Então, eu vou alinhar um desenho com o outro. Olha só. E eu vou ter exatamente o diâmetro dessa circunferência, tá? Um desenho bem alinhadinho, ó. Deixa eu ver se eu alinhei bem mesmo. Ó. Eu tenho exatamente aqui o diâmetro dessa circunferenciazinha. Eu vou dobrar de novo, eu vou achar o centro da circunferência, tá? Vou achar o centro do nosso solzinho, ó. Olha que legal. Muito bem. Agora aqui, ó, eu tenho o centro dele, certo? Bem marcadinho aqui, ó. Mas eu ainda quero, como eu vou trabalhar os raios do sol no bordado, eu ainda quero os outros, né? Os outros raios, ó. Eu vou dividir essa circunferência, olha só, meninas. Vou dividir aqui em 4, né? Vou dividir aqui, ó, mais uma vez. Quantas partes vai dar, ó? Vai dar 8, né? Eu dividi essa circunferência aqui, ó, em 8 partes, ó. Então, eu dobrei, ó, mais uma vez, né? Entenderam aqui, ó? Dobrei, dobrei, dobrei. Só tem que tomar cuidado com a primeira dobra do quê? De alinhar o que tem que alinhar? O risco do desenho, tá? Tem que alinhar bem direitinho o círculo, a circunferência um no outro aqui, tá? Por isso que o papel transparente é legal. Mas se você tiver com a folha de ofício branca, aí você põe contra a luz para alinhar o traço do desenho da circunferência, correto? Agora, é muito simples. Tá, como é que a gente vai fazer? Você pega um paninho, pode ser um paninho, pode ser uma almofadinha, pode ser o que você tiver em casa, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai furar, a gente vai fazer isso aqui um cartão furadinho, ó. Eu vou furar o centro, olha lá, ó. Depois eu vou furar... Ah, só um momentinho, meninas. Deixa eu furar aqui, ó. Tá, vamos furar aqui o centro, furo aqui, ó, a beira, furo aqui pertinho e vou furar. Agora eu tenho que fazer assim, ó, colocar esse aqui bem no centro, ó. Olha lá, ó, eu vou alinhar bem no centro aqui, esse outro, tá? Vou deixar bem alinhadinho no centro, a minha tampinha menor, tentar ali, ó, colocar bem centralizado, tá? Centralizar bem. Deixa eu tirar o paninho aqui. Eu tinha que ter feito isso antes de botar o paninho, mas vamos lá.
ó. Centralizo bem aqui no meio, tá? E faço o risquinho dele aqui, ó. Que aqui, ó, eu quero colocar também o furinho aqui. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o centro do sol na tampinha menor e na maior é onde vai bater os raios do sol, tá bom? Ó. Então, vamos lá. Aqui, aí eu furo aqui na linha que eu fiz. Não tá aparecendo a linha, né, meninas? Deixa eu ver aqui. E ver se vocês estão entendendo. Se não estiverem entendendo, falem. Tiverem dúvida, coloquem no chat, tá? Ó, a linha tá aqui, ó. Desse primeiro aqui, tá bom? Pronto, ó. E aí eu furo aqui. Faço, vou fazer assim, um cartãozinho furadinho. Depois vocês vão ver como é que a gente vai passar para o tecido. Lá em cima também, lá em cima também, ó. Aqui em cima também. Eu tô vendo aqui bem as marcações, ó. Aonde tem dobrinha, eu vou furar, ó. Dobrinha com a marca da circunferência lá em cima. Dobrinha com a marca da circunferência menor, eu vou furar. Aonde encontra a linha que tá dobrada com o traço da circunferência. A linha que tá dobrada com o traço da circunferência. Eu sempre vou pôr um pontinho, tá bom? Se vocês quiserem colocar mais um pontinho no meio, aqui, ó, pode colocar também, tá? Mais uma marcação aqui, ó. Aonde tem a marquinha, dobrinha, tá bom? Pronto. Agora o nosso cartãozinho tá pronto, ó. Ele tá furadinho. Ver se vocês vão conseguir ver, né, gente? Estão vendo os furinhos, ó? Aqui dá pra ver, né? Ó, ele tá furadinho, marcadinho, tá? A circunferência eu dividi em 8 partes. Legal da gente aprender isso aqui, porque na sexta-feira, quando for a live de pontos, ó, que nós vamos fazer... Quem lembra da nossa mandala? Eu vou fazer sexta-feira com vocês, tá, meninas? Ao vivo. Inclusive, deixei lá no Instagram como inspiração, né? Para o fim de semana aí das mães. Então, sexta-noite, ó, nós vamos treinar o ponto, tá? Os pontos que nós já aprendemos. E vamos daí também, ó, trabalhar o ponto aranha, teia de aranha, tá? Para fazer essa rosa aqui no meio, vai ficar bem bonito. Então, já conto com vocês sexta-feira também, né? Vamos ao nosso sol, então? Olha, lembrando, hein, que o sol brilhante, esse aqui, ó, já tem num canal, tá? Já tem no canal, tá na descrição, na playlist para vocês fazerem, se quiserem, esse solzinho aqui. A playlist tem a aula do ponto mosca e tem a aula do ponto haste com brilho, ó, esse aqui é ponto haste com a miçanguinha, e também tem a aula de como eu fiz a aplicação desse sutache aqui no meio. Então, toda a montagem desse solzinho tá na playlist da descrição, tá? Mas o solzinho de hoje é mais simples, porém muito belo. Depois que a gente fez aqui, meninas, a nossa marcação, vocês conseguiram entender até aqui? Eu tô muito acelerada? Falem aí pra mim se eu tô muito acelerada. Conseguiram entender até aqui? Alguma dúvida, meninas? Se tiverem dúvida, falem aí, tá? Que eu vou respondendo, tá bom? A Drica não conseguiu chegar ainda. Deixa eu ver quem mais. A Marluce também, mas daqui a pouco elas devem estar por aí, né? Vamos começar então? Vamos passar o nosso risquinho para o tecido. Olha que legal. Agora vem a mágica. Se você não tem impressora em casa para imprimir desenho, se você não tem como, né, trabalhar em casa um risco de desenho para bordar um sol, não precisa, gente. Basta fazer isso que eu mostrei para vocês agora. Eu vou tirar o tecidinho do bastidor. Esse paninho que eu tô mostrando para vocês aqui, gente, também tem umas aulinhas dele no canal, tá? Depois eu vou deixar. Esse paninho aqui é uma graça, tem abelhinha, tem muita coisa lindinha nele. Ó, eu vou soltar o bastidorzinho aqui. Se você não tiver bastidor, pode bordar a mão livre mesmo, sem o bastidor, não tem problema, da mesma forma que eu vou fazer com bastidor, tá? Só que como eu tô trabalhando com um tecido mais lisinho, tá? É um tecido, aqueles tecidos de toalha de mesa, esse tecido aqui, chama Oxford, o nome desse tecido, tá? Eu não tô trabalhando com algodão, ó. Eu quero esticar bem no bastidor, tá?
para trabalhar esse solzinho. Mas vamos marcar então? Vamos lá, ó. Como que a gente marca? Se você não tiver a caneta para tecido, você pode usar de início, para fazer sua primeira experiência, uma caneta comum mesmo, um lápis, sabe? Até sabe, giz de quadro? Você pode passar aqui para manchar um pouco o tecido. Tem problema não, tá? Olha aí, ó. E o que que eu tô fazendo? Eu tô indo com a caneta no pontinho onde eu furei. Olha aí, ó. Então, o que que vai acontecer? Eu vou marcar no tecido certinho esses eixos, tá? Olha aí, ó. Que fácil que é esse risco de bordado, gente. É muito fácil. Deixa eu aproximar aqui para vocês. E o papel transparente facilita bastante, tá? Facilita bastante esse processo. Pode pegar, sabe aquele papel vegetal, papel manteiga que a gente às vezes usa para o bolo, para a cozinha? Esse papel aí, tá? É esse que eu tô usando mesmo. Eu tô usando papel manteiga aqui que eu uso para fazer bolo, tá bom? É esse mesmo. Olha só que legal. Marcamos todos os eixos do nosso solzinho. Só que eu vou deixar uma linha aqui, ó, bem marcada, que é essa linha central, tá? Essa linha central aqui, eu vou deixar ela marcadinha, que é a área do bordado, aonde a gente vai trabalhar o ponto cheio com relevo, tá bom? A gente vai trabalhar o ponto cheio com relevo. Então, vamos lá, ó. Ui, deixa eu tirar esse casaco aqui, meninas, que deu um calor agora. Nossa Senhora, um calorão. Parece até que o sol tá aqui hoje, me esquentando. Nossa, calorão. Vamos lá? Agora vamos escolher as cores. Ó, vou colocar num bastidor menor, que aquele ali tá muito grande. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vou botar num bastidorzinho menor. Vamos lá. Vou reduzir aqui. Ó, colocar no bastidor, né? A gente pega o aro menor, bota embaixo do tecido, tá? O aro maior, a gente põe por cima. Vamos ver se não vai machucar muito esse bordado aqui, esse bastidor. Ele é mais justo. Eu acho que eu vou usar o outro, que esse aqui vai talvez machucar o bordado. Não quero machucar meu bordadinho. Tem disso, né? Ó, e não é muito adequado esse aqui não, hein? Vai que eu vou desistir do bastidor e vou bordar a mão mesmo. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo aqui ajustar esse bastidor. Tá indo. Não, ele vai pegar na dobra, esse aqui não vai dar. Então, eu vou pegar um outro. Pegar o outro mesmo que estava antes. Ó, esse bastidor aqui, ó, ele tem esse aro ajustável. Então, quando a gente está trabalhando com bordado, né, já tem essas partes aqui bordadas, ó, ele é bem mais tranquilo, ó, para acomodar, sabe? Porque senão acaba esmagando e estragando o bordado. Então, eu não acho uma boa a gente usar aquele bastidor só de aro, não. O legal é usar esse aqui, ó, que é o de aro removível, tá? Mas se você não tiver bastidor, pode bordar a mão livre mesmo, tá bom? Segurando o tecido nas mãos, da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Eu vou começar, vamos combinar assim, vou começar com o bastidor, e depois eu vou mostrar para vocês como bordar sem o bastidor, tá? Olha só, depois da live no YouTube, eu vou lá pro Instagram também, tá, menina? Vou continuar lá. Eu acho que hoje, olha, tá todo mundo lá no conclave, né? Esperando a fumacinha, porque a turma hoje não apareceu toda a turma. Mas não tem problema, não. Bora lá. Ó, sempre vai ter gente que vai aproveitar os conteúdos aqui das nossas lives de preenchimento, né? Meninas, vamos escolher as cores? Eu falei, né, que o sol conta muito assim, das cores pra gente, né? Porque são cores quentes, certo? Ó, então a gente pode trabalhar nesse solzinho
Aqui eu tenho linha de costura, tá? Aqui eu tenho linha de meada. Ah, eu queria ter mostrado para vocês o corte, o tamanho da linha. Mas eu vou mostrar depois, no final da live. Me lembrem que eu vou mostrar para vocês como que eu corto o tamanho certinho da linha do bordado, tá? Tá bom? Para vocês verem. Aqui a gente tem o vermelho. Eu tinha separado, né? Pra gente poder fazer o corte direitinho. Mas vamos fazer assim, ó. Eu quero que vocês, meninas que estão aí, escolham. Se vocês querem que eu borde esse sol. Ah, e tem a linha dourada que eu vou usar também, né? Vou usar a linha dourada, tá? Por quê? Porque é o que o sol me mostra. Na realidade, a luz do sol, ela é branca, né? Para ser bem sincero, mas a gente enxerga essas tonalidades quentes, o nosso olhar, né? Então, ele vai sugerir o quê? Esse projeto de desenho vai sugerir os amarelos, os laranjas, os vermelhos, né? Tá bom? Então, eu quero que vocês escolham. Vamos fazer esse bordado com linhas de costura ou vamos fazer esse bordado com linha de meada? O que vocês querem? Vou esperar aqui o pessoal responder ali no chat. Estamos criando juntas. E eu vou aceitar a sugestão de vocês. Vamos ver se as meninas estão ali no chat ainda. Se não, daí, o que eu vou fazer? Eu mesma vou escolher. A Márcia. Ai, a Márcia de Curitiba? Oi, Márcia, tudo bem? Boa noite, Márcia. Ajuda aqui a escolher, Márcia, que tipo de linha que vocês querem bordar? O sol, tudo bem? Se eu bordar com linha de costura, com a linha de meada. A linha dourada vai entrar igual no final. Nós vamos fazer os detalhes com dourado. Laura Lacerda, oi. Costura? Então tá bom. Ah, tá usando o celular do esposo. Beleza. Linha de costura. Ah, então tá bom. Então vamos lá, vamos usar a linha de costura. Olha, então quem quiser fazer junto, já dá o pause na live, pega lá a linha de costura, o tecido, a agulha e vamos praticar, vamos colocar a mão na massa, hein? Para isso que eu tô aqui. Então a linha de meada hoje, ó, ela vai ficar aqui um pouquinho nesse cantinho. Lá no Instagram, quando eu for pro Instagram depois, aí eu faço um menorzinho com linha de meada. Então, bora lá. Vamos colocar aqui, ó, a linha na agulha. Uau! Olha que esse pessoal aqui tá desafiando a prof. Vamos com linha de costura hoje, prof. Então vai ficar bem delicado, porque a linha de costura, ela deixa o bordado com um aspecto de pintura. Isso é muito legal. Então, se você tem interesse, por exemplo, em ponto matiz, esse treino aqui já é um ótimo treino para quem não sabe ainda bordar, quer dar os primeiros passos no bordados, e a gente vai trabalhar o ponto reto. E o ponto reto, né, o ponto matiz nada mais é que pontos retos de tamanhos diferentes. Inclusive, tem um vídeo também na descrição que eu já deixei do ponto matiz, que corria o risco do pessoal escolher linha de costura, né? Vou começar, vamos lá, vamos começar, senão a aula não termina hoje, né, gente? Olha a tagarelice, já deu meia hora de aula. Ó, vou começar com a linha mais clara. Olha que legal esse desenho desse projeto de bordado. A linha mais clara e depois eu vou passando para os tons, né, que vão chegando para o vermelho, tá bom? Então vamos lá. Como que eu vou trabalhar essa linha? Eu vou colocar a linha dupla na agulha, tá, meninas? Então assim, ó, eu vou tirar um pouco de linha aqui, uma quantidade, não sei medir para vocês, mas eu acho que tem aqui quase meio metro de linha. 50 centímetros de linha, tá? Vou dobrar no meio, ó. Estão vendo o arquinho aqui, ó? Esse arco eu vou deixar pra fora da agulha, tá? E aqui, ó, as duas pontinhas, ó. Eu vejo aqui as duas pontinhas, estão vendo? Eu vou juntar elas, ó, bem direitinho, uma junto da outra. Dessa forma, meninas e meninos, né? Também puderem me assistir aqui, ó. Eu vou juntar aqui certinho e dessa forma eu vou preparar todas as linhas que eu vou bordar esse solzinho, tá bom? Da mesma forma. Então vamos lá, ó.
Passar um pouquinho de 1 hora live não tem problema não. O importante é a gente eu conseguir passar para vocês essa ideia de bordado. Colocar a linha dupla aqui, né? Ó, as 2 pontinhas passei pela agulha. E é legal que eu vou poder mostrar para vocês, gente, o arremate sem nó, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Esse arquinho aqui, ó, ele vai ficar para trás do tecido, tá? Então, por onde que nós vamos começar? Olha, eu vou começar aqui do centro mesmo, tá bom? Pode começar aqui, como eu posso começar aqui, ó. Eu vou escolher fazer esse primeiro raio mais alto aqui, tá bom? Então, vou começar aqui de cima, ó. Vou trazer a linha, não vou trazer ela toda, claro, senão ela vai ultrapassar o tecido, né? Eu vou virar, olha aqui, ó. Estão vendo? E eu vou segurar esse arco aqui. Estão vendo que eu segurei o arco ali? Ó. E eu vou sair com a linha bem pertinho, ó, da onde eu entrei. Estão vendo lá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Aqui. Pronto. Aproximei. Agora, ó, eu vou passar esse arco pela agulha. Estão vendo que eu passei ele pela agulha? Ó. O que vai acontecer? Ele mesmo já vai prender a linha, olha que legal. A gente chama isso aqui de arremate sem nó. É uma das formas, né, de arrematar sem um nó, tá? Então, olha só como fica discreto, ó. Não tem nozinho nenhum. Então, eu volto aqui. E agora, eu vou começar a bordar os raios desse solzinho. Olha lá que legal. Vou pro centro. Eu vou mesmo até o centro, tá? Estão vendo que o risco tem um risco aqui, né? Mas a gente vai aproveitar esse risco, mas eu vou mesmo até o centro, ó. Volto aqui. Ui, aqui puxou um pouco. Deixa eu apertar um pouquinho aqui, que ele não ficou tão firme. Agora tá. É legal a gente usar o bastidor nesse processo, mas é como eu falei, se você não tiver, tudo bem, não tem problema não. Ó, e agora? Agora, eu venho aqui no centro, do ladinho, ó, e vou bordando os raios maiores, tá? Ó, bordei pra cima, pra baixo, tá? Venho aqui no centro de novo, ó. Bordo pro outro lado. Estamos fazendo o quê, gente? Pontinhos retos, tá? Venho aqui, ó, do ladinho ali, já vou para outra direção. Sempre vai ali até o raio maior e volto aqui pro centro, para onde eu quero bordar, ó. E vou bordar para cá, no outro pontinho. E venho. É bem legal de fazer isso aqui, por quê? Porque você não tem que se preocupar com nenhum tipo de desenho, de acompanhar a linha de desenho e tal. É só você marcar os pontinhos que você já divide naturalmente, tá? E consegue, ó. Fiz aqui um primeiro, né? Vamos aqui arrematar, que eu tô com a linha pequena. Aqui eu posso arrematar com um nozinho mesmo, tá? Ou pegar aqui um fiozinho, ó, eu posso pegar um fiozinho da trama bem pequenininho, que depois vai se esconder aqui, ó. Aqui, ó, vou levar aqui, ó. Vou levar aqui até o centro pra gente arrematar, tá bom? Ó, vou arrematar aqui, ó. Passo aqui. Ó. Depois eu passo a agulha por dentro desse arquinho que eu fiz, ó. Bem iniciante, né, gente? Bem assim, tranquilo para todo mundo conseguir fazer, ó. Pronto. Agora eu vou continuar ainda com esse tom de linha. Vamos continuar com esse tom de linha. Vamos bordar mais. Agora sim, ó. Bordei esse primeiro raio aqui, né? Com esse tom de linha. Eu vou pegar esse tom de linha e vou bordar de forma aleatória aqui nesses espaços. Só que é o seguinte, olha que legal. Eu vou trabalhar alturas diferentes, tá? Só que eu não vou ultrapassar a altura máxima, vai ser
Esse raio aqui, ó, vai ser a altura máxima dos nossos raios. Então, vai acontecer que os raiozinhos vão ficar aqui, ó, né? Nessas areazinhas aqui menores. Vocês já vão ver como é que isso vai acontecer. Vai ficar bem legal. Vamos pegar aqui a linhazinha. Qual marca da linha? Vamos ver. Encontra em qualquer armarinho. Bordar com linha de costura é muito democrático, porque todas podem comprar. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo, Márcia. A minha proposta com essa série de lives, tá? É que vocês consigam realizar o trabalho, consigam quebrar o gelo com bordado, tá? Essa é a minha ideia. E o meu propósito, né? O meu objetivo, tá bom? É tirar as pessoas do zero e fazer com que elas consigam ajudar, né? Que elas consigam realizar sua arte no tecido, tá? Encontre em qualquer loja essas linhas de costura. A marca pode ser a que você preferir, tá? Tem linhas que tem poliéster, poliamida, tem linhas só de algodão. Essas que eu estou usando, elas têm um pouco de poliéster, tá bom? Que é as linhas que eu uso também para bordar lantejola e paetê, tá bom? Depois eu vou mostrar mais um pouquinho no final da live a nossa mesa de trabalho, né? E aí vou falar um pouquinho mais sobre essa questão também com vocês, tá? Qual linha de costura você acha melhor para bordar? Olha, é bom que também no bordado livre, tá? Seja a linha que tem essa composição com o poliéster, porque elas são muito mais duráveis, tá bom? Ainda mais se forem peças que você vai precisar lavar, tá? Então eu vou bordando aqui, nós vamos conversando, tá? Para não ficar muito grande, né, nossa aula. Então eu vou falar um pouquinho agora, quando eu vou bordando aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da resistência da linha, tá, meninas? Olha só. Quando a gente tem uma peça decorativa, vamos supor assim, ó. Eu resolvi que eu vou bordar um abajur. Tá, vai bordar o seu abajur, vai fazer um trabalho lá num abajur, numa estrutura de abajur, de tecido. Aí você vai pegar a linha de costura, vai bordar. Você pode pegar a linha de costura de algodão? Pode, porque o abajur, ele é um objeto que fica dentro de casa, né? Ele não vai pegar chuva, suor, vai precisar. Pode ser que pegue sol, né? Porque se for um abajur que esteja de dia perto de uma janela, pode ser que pegue sol. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo falar com relação ao desgaste da linha, tá? Então, assim, se você escolher uma linha de algodão, ela vai desgastar muito mais. Vocês estão conseguindo ver aqui o bordado? Só para eu ter certeza. Estão conseguindo ver que eu vou conversar e vou bordar agora. Daí eu quero saber se estão vendo bem, ó. Aqui tô fazendo arremate sem nó, tá? Ó. Estão vendo tranquilo? Depois digam aí para mim. Então, assim, com relação à resistência que a gente está falando, o algodão, ele desgasta muito mais fácil, certo? Então, vocês têm que tomar cuidado, ó. Quando vocês... Ó, estão vendo? Eu tô entrando ali no meio, ó. Se você está, tô falando do caso do abajur, né? O abajur, beleza, vai ficar ali na sala, decorando. O que eu vou fazer? Vou passar uma esponjinha, vou passar um paninho úmido, vou tirar com um espanador o pozinho, né? Então, no máximo, o que vai ter de limpeza é um paninho, correto? Perfeito? Tá. Então, é importante que você preste atenção nesse detalhe, tá? E eu falo muito disso lá no curso de lantejola e paetê, tá? Lá no meu curso da Hotmart, eu falo muito sobre isso. Sobre essa questão do tipo de peça que você está bordando. Diferente se você estiver bordando, por exemplo, uma peça de roupa, de vestuário, né? Uma peça que você usa muito e você vai lavar, correto? Você vai lavar bastante. Então, a linha, ela vai ter um tempo de desgaste, né? Ela vai ter um tempo de vida útil muito menor. Então, quanto mais resistente for, melhor. Então, assim, no caso do abajur, você usar uma linha que tem algodão, tranquilo, né? Tranquilo, não tem problema, que é só algodão.
Mas, se você usar uma linha que tenha o poliéster, ela já vai ser mais resistente. No caso do vestuário, é o ideal. No caso de toalhas de mesa, é o ideal. Poliéster ou poliamida, tá? E tem muitas opções, tá, gente? Nas lojas tem muitas opções. E aí vocês procuram. Eu também aconselho, eu falo lá no curso, tá? Isso é tudo coisa que eu falo lá no curso. Eu falo também, conversem com as vendedoras sobre os produtos. As vendedoras, elas são especializadas, as vendedoras em casas de armarinho, elas são especializadas nesse tipo de coisa. Elas recebem treinamento, elas sabem tudo sobre a composição dos materiais, né? A grande maioria, né, gente? A grande maioria dos funcionários que trabalham aí nessas lojas, eles recebem treinamento. Então, vão nas lojas, conversem. Se você comprar pela internet, se você tem o hábito de comprar pela internet, olhe a descrição do produto, tá? Mais a fundo. Ó, aqui já acabou a linha. Olha lá, ó, como tá ficando, estão vendo? Ó, tô dando a primeira nuance de cor no sol. Viram que eu bordei aleatório? Olha ali, ó. Eu fiz bem aleatório, só que eu não ultrapassei o raio maior, tá? Ó, essa é a jogadinha, ó. Não ultrapassa o raio maior, tá bom? Beleza. Olha lá, vamos continuar aqui. Vocês entenderam essa questão da durabilidade da linha? Então, assim, tudo vai depender da peça que você está bordando. Olha, por exemplo, a alpargata, né? Que é a sapatilhazinha de lona, aquelas sapatilhazinhas que a gente às vezes compra, né? De lona, de tecido mesmo, tá? As alpargatas, elas vão sujar bastante, você vai ter que lavar bastante. Então, quanto mais resistente for a linha do bordado, melhor, tá? Então, é só por isso, tá bom? E tem também a questão da beleza das linhas, né? Se você quer uma linha mais brilhosa, mais brilhante, ou se você quer uma linha um pouco mais opaca. Então, o ideal, gente, é o quê? Vocês vão conhecendo aos poucos o que existe por aí de opção no mercado, tá? E é bem legal, tá? Vocês vão conhecendo. Mas o objetivo da live mesmo é o quê? É que você saia, né, do zero, faça seus primeiros bordados com o material que você tem, tá? Não trabalhe de início uma peça. O que eu digo assim de não trabalhar uma peça? Não sai logo fazendo uma blusa, não sai logo fazendo uma toalha ou uma peça decorativa, não sai logo fazendo um trabalho. Trabalhe em amostras primeiro, treine, tá? Em pedacinhos de retalho de tecido. Isso eu sempre aconselho o pessoal, tá? Vou passar a cerinha aqui, a minha cerinha de abelha, ó. Então, eu sempre aconselho o pessoal a fazer isso, a primeiro treinar num pedacinho de tecido, tá bom? E depois, então, aí você... Nossa, grudou aqui. Fez um nó aqui, caramba. Fez um nó aqui no olho da agulha, agora passou, ó. Então, eu aconselho você a trabalhar dessa forma, tá? Na questão da escolha dos materiais, tá certo? A marca, olha, com relação à marca, gente, depende muito, tá? Eu falei com relação à resistência, à composição, né? Mas com relação à marca da linha, tem várias. E daí eu vou dizer para vocês, por exemplo, tem uma marca de linha metalizada, que eu gosto muito, que é a linha da Gütermann. Eu gosto bastante, tá? Mas para linhas de costura, pode ser tem a linha corrente, tem essas linhas que tem no mercado, gente, olha, eu vou dizer para vocês, né? A tecnologia evoluiu muito, então, assim, não sei dizer para vocês qual é a melhor linha, tá? Não, na realidade, eu não sei. Não sei, eu acho que a melhor linha é aquela que se adequa melhor ao seu projeto, tá? De bordado. Então, eu acho que é por aí. Tem linhas que talvez vocês gostem de bordar,
e eu não me adapte, entende? Eu acho que essa questão da linha é muito também da pessoa, sabe? Tem pessoas que não gostam de determinadas marcas que outros gostam. Então, eu acho que isso é muito pessoal, é muito da experiência da pessoa, tá? Da pessoa ir experimentando. Olha só, que legal. Vamos ver se a gente vai conseguir terminar esse sol, né, gente? Olha, com linha de costura, olha que bacana. Respondi a pergunta, Márcia. Fala aí se eu respondi a pergunta. Depois me conta aqui se eu respondi. Então, gente, ó, o objetivo dessa ideia aqui é a gente trabalhar os raiozinhos do sol. O sol exatamente como a gente imagina, né? Um sol de raios. Olha lá, ó. Claro que depois tem o miolinho, né? Que a gente vai fazer, tá? Olha, quem puder deixar o like, já deixa aí. As linhas para bordar máquina são ótimas. Pode bordar à mão também. Com certeza, tá? Eu acho que vale muito você experimentar. Você vai experimentar, você compra, experimenta, sente o material, se você se adapta com ele, tá? Eu acho assim que vale demais você experimentar. Olha, isso aqui que tá aqui, ó, não tem problema, tá? Que depois, quando a gente fizer o ponto cheio em relevo, isso aqui tudo vai sumir aqui de trás, tá? Olha que legal que tá ficando, gente. Que bacana, nosso solzinho. Bem bacana, né? Agora eu vou passar para próximo. Deixa eu ver se tem. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu bordar aqui mais um pouco. Mais um pouquinho. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos botar a linha na agulha. Quero ver quem é que tá trabalhando aí comigo. Quem tá trabalhando, que tá conseguindo fazer? Quero ver. Tiver dúvida, vai deixando aí, gente. Vai tentar. Que bom, é isso aí. Tem que tentar, tem que experimentar, tá? Isso é muito importante, vocês fazerem a experiência de vocês, tá bom? Isso é o que vale. Ó. Aqui não tá aparecendo muito, né? Mas daqui a pouco vai começar a aparecer essa nuance do sol, tá? Lembrando que eu não tô fazendo aqui, eu não estou fazendo o ponto matiz, tá, gente? Vai ficar parecido, mas não é o ponto matiz, tá? É um treino, primeiro, né? É um treino, de forma bem simples, bem acessível, para você experimentar o bordado, tá? Por uma primeira vez. Nossa, tá um calor aqui. Parece até que eu tô bordando o sol, tá dando calor aqui. Encalorada por causa do sol aqui. Ai, ai. Tá ficando lindo. Legal, né? É, colorido, né? Vai ficar colorido sim, vocês vão ver. Vai ficar a coisa mais linda isso aqui. Vai ficar um coloridão. Vai ficar lindo demais, tá? Eu tenho certeza que vai ficar, porque eu tô bordando junto com vocês, né? Não tô bordando sozinha, não. Viu? A gente está trabalhando essa ideia juntos. E é para motivar vocês, ó, cada um. Eu falei no início da live, né? Eu não sei se pegou, que às vezes demora para entrar a live. Mas cada um de nós tem um solzinho para botar para fora aí no bordado, né? Isso eu já falei. Por quê? Porque cada um de nós tem um jeito. E o legal desse tipo de bordado aqui é que é um bordado, eu chamo, tá? De bordado intuitivo. Por que ele é intuitivo? Vocês perceberam? Eu não estou seguindo um desenho, não estou seguindo um projeto, eu estou seguindo a minha intuição, ó. Eu estou levando a linha para cá, ó. Ah, onde é que eu vou parar? Ah, eu quero parar aqui. Eu não preciso pensar, sabe? Assim, me preocupar com risco de desenho.
não. Por isso que esse treino, isso aqui não é só um bordado, é um treino, né? Para quem é iniciante, é muito legal, é muito legal. E para quem nunca bordou, vai sentir a alegria de estar bordando pela primeira vez sem se estressar. Porque arte manual, gente, não é para gerar uma preocupação a mais, entende? É para você relaxar, tá? Então, o objetivo das aulas de preenchimento de bordado é esse, né? É que primeiro você tenha aulas que sejam acessíveis, acessibilidade nos projetos. Ó, eu vou terminar mais um pouquinho aqui essa linha, onde eu acho que ainda tem espacinho que eu possa complementar, ó. Tem um espacinho aqui, ó, tá quase acabando a minha linha. E eu vou trocar de cor, ó. Estão vendo? Eu tô seguindo minha intuição, ó. Vou botar mais um espacinho aqui. E aí eu vou completando, ó. Acho que é legal, né? É muito legal, ó. Aqui. É gostoso demais, gente. Vocês não têm ideia de como é bom fazer um bordado assim. Um bordado intuitivo. Intuitivo. Esse é o nome do bordado que eu estou fazendo, ó. Olha aí, ó. Já tá cheio de raio, né? Nosso sol. Esses são os raios mais clarinhos, mais próximos da luz branca, digamos assim, né? Que é um amarelo quase, né? Bem fraquinho. Aqui eu já vou deixar, não vou nem fazer nó, não tem problema. Não precisa fazer nó aqui. Pronto. Agora, bora mudar de cor? Bora lá, né? Ó, aqui, ó, já é um mais escuro. Depois eu vou passar para o laranja. Depois eu vou passar para o vermelho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cada um tem um gosto para escolher o risco, cores e pontos. Exatamente. Então, quando eu falo, Márcia, sobre arte no tecido, eu estou falando exatamente sobre isso. Inclusive, hoje eu fiz um history lá no Instagram, não sei se vocês viram. Eu coloquei um vídeo do Dr. Drauzio Varela, e ele estava falando exatamente sobre a questão da arte manual, né, para saúde e tal. Bem legal o vídeo dele. Só que ele não falou, aí eu falei, dessa questão de quanto é importante a gente criar, a gente colocar as nossas ideias em prática, sabe? Nós, seres humanos, naturalmente somos todos criadores, sabe? A gente nasceu para criar. Gente, olha só o mundo de coisas que a gente inventou e criou, né? Se a gente parar para pensar, a gente fica assim, ó, encantado, né? Com tantas coisas que a gente criou para facilitar a nossa vida, para a saúde, para tudo, né? Então, como é legal isso, né? A gente valorizar e a gente colocar as nossas ideias em prática. Olha lá, agora, gente, vocês vão perceber que ele já vai ficar mais amarelinho, ó. Olha o tom, ó. Estão vendo? Já vai dar um amarelo a mais. Agora, eu venho bordando, olha lá, ó. Ai, vai ficar lindo demais esse sol, gente do céu. Depois eu vou mudar a capa dessa live, eu vou botar foto. Olha, o brilho, o brilho, o brilho. Essa linha aqui, ó, vocês estão vendo? Ela é uma linha que tem um pouco de seda, tá? Ela tem uma composição de seda. Eu não sei a marca dela, agora é da Nus. Ai, gente, eu vou dizer para vocês, viu? Marca de linha. Eu vou muito pelo toque, eu vou muito pelo aspecto da linha, tá? Eu vou muito assim, pela qualidade, a durabilidade da linha, tá? Então, assim, é bem legal que vocês façam o que eu disse, ó. Experimente, pegue os materiais que você tem em casa, tá? Junta lá os restos de linha que você tem. Se você não tiver linha amarela, faz um sol colorido, faz esse treino aqui colorido, tá? Não tem problema, tá bom? O importante é o quê? É você fazer o seu treino de bordado, tá, gente? Façam aí o seu treino de bordado. Isso que é importante, ó. Que legal. Olha lá, ó. Ah, eu tô amando. Olha, que lindo. Eu não sei se dá para ver na live, gente. Mas aqui,
no meu olhar aqui, ó, nossa, tá muito legal esse sol. Aqui enroscou uma linha, aonde que enroscou? Deixa eu ver. Ah, essa aqui, danadinha. Pronto, peguei. Às vezes enrosca, né? Tem problema não. Ela já tá pequenininha, ó. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Já vou botar ela pra cá, ó. Já vou arrematar ela, vou deixar ela aqui presinha aqui, ó. Prendi uma, não prendeu a outra, né? A outra tá teimosinha. Ai, ai, é que essa linha aqui, como ela tem um pouco de seda, ela é mais escorregadia também, tá? Então tem isso, né? Tem até como a linha se comporta no olho da agulha, né? A arte não se explica, basta gostar. Exatamente, não tem assim, ó, gente, eu falo, né? Ah, tem alguma regra para fazer isso? Não, a regra tem assim, a regra do ponto, para fazer o ponto de bordado, né? Vai para a direita, entra no tecido, sai do tecido. Tem regra para você fazer ponto de bordado, correto? Mas para você criar com aquele ponto, não existe regra. Você vai criar conforme a sua ideia. A inspiração de hoje, essa criação, é simplesmente inspirada no sol, tá? Não tem um desenho. Eu não peguei um desenho e coloquei, né? Como o bastidor não tá muito... O bastidor não tá esticando muito aqui, não me preocupei em esticar muito ele, tá o tecido pegando um pouquinho, mas não tem problema não, tá? Eu quero mesmo ensinar vocês a trabalhar esse bordado sem muito estresse, tá? Mesmo que fique, de repente, um pouco... Depois que vier o ponto cheio aqui, vai dar uma aliviada aqui. Eu repuxou um pouquinho, né? Eu acho que eu tô muito acelerada hoje. Tô preocupada com o tempo da live, ó. Tô acelerando muito e daí tô botando muita carga no tecido. Vamos fazer assim, ó, muita força na mão, tá? Então eu vou aliviar minha mão para não repuxar o tecido. Eu vou trabalhar mais, ó, com a costura lenta, tá bom? Se eu estivesse trabalhando sem o bastidor, não ia acontecer, porque eu ia estar trabalhando a costura lenta. Ai, 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 é isso aí. Fui botar o bastidor, daí eu relaxo, aí dá uma puxada a mais, sabe? Ó. E às vezes puxa mais o tecido do que se estivesse sem o bastidor. É bem isso mesmo. Olha aí, ó, que legal. Colorido que tá dando. Bem joia. Gente, se puder deixar o like, eu agradeço, viu? Agradeço demais. E vão me contando aqui se vocês assistiram a primeira série dessas lives, gente. Olha, vale demais a primeira aula da série de lives, né? Primeira aula, tá? Vocês assistam porque vale muito essas dicas que eu tô trazendo para vocês, tá? Então, assim, precisa de desenho para bordar? Para fazer arte no tecido? Não, você precisa de uma inspiração, você precisa de uma ideia, tá? É disso que você precisa, tá bom? Então, isso é bem importante da gente frisar aqui. A importância de você trabalhar a sua ideia no bordado, tá bom? Eu aliviei um pouquinho a mão. Tava muito... E aqui ficou a linha trancada. Mas não tem problema, vamos lá. Se trancou um pouco a linha. De bordar um nó mais para baixo. Tá, vamos lá, mais um pouquinho. Ó, vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui. Já deu 1 hora de live, né, gente? Nós vamos passar só mais um pouquinho, tá? Porque, sabe o que eu posso fazer? Depois eu posso terminar lá no Instagram a parte do ponto cheio, tá? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Se vocês forem ficando por aqui, eu vou terminando aqui. Aí depois eu vou pra lá. Ó. Agora eu mudei um pouco a cor, tá?
Deixa eu ver se eu peguei a cor laranja já. Peguei a cor laranja. A Maria Alice já assistiu a primeira, né, Maria Alice? Foi muito legal, né? Valeu demais as primeiras dicas, né? De preenchimento. Viu, gente? Vocês anotem, tá? As dicas, é bem importante. Deixa eu pegar aqui. Eu escolhi aqui. Ah, eu coloquei aqui. Tá. Depois eu vou repassar para vocês as dicas, tá? Da aula passada também, se vocês quiserem dar uma olhada. Ó. Eu vou botar assim, ó. Sabe o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. Pra gente terminar de bordar essa ideia, tá? Sem se demorar muito. Eu vou fazer o solzinho, a metade dele aqui, tá? Que é a mesma coisa pro outro lado, tá bom? Só pra gente não passar muito de 1 hora na aula, combinado? Então, eu vou bordar só meio sol aqui, tá? Mas depois, quando eu for lá pro Instagram, daí eu vou mostrar o outro lado, tá? Tá bom? E daí, assim, ó, se vocês quiserem... Bom, eu vou fazer assim, vamos combinar assim, ó. Eu vou mostrar a metade aqui, tá? No YouTube. Depois eu vou mostrar outra metade no Instagram. Mas é a mesma coisa que você faz pra cá, você faz pro outro lado, tá bom? E do ponto cheio também, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um pouco, ó. Agora eu tô vindo com laranja, olha que legal. Tô vindo com a cor laranja. Olha, vai ficar muito legal essa ideia. Depois que a gente vier com a... Eu posso vir... Ó, quando eu entrar com laranja, para eu não ficar com muita linha aqui emaranhada no meio, eu já posso ir um pouquinho para cima, tá? Ó, é que eu quero essa cor mais escurinha, laranja, os raios mais baixinhos. Ah, que coisa linda que tá entrando o laranja agora. Gente, vai ficar divino. Vai ficar deslumbrante. Esse é o título da live, ó. Um sol simples de fazer. Olha, vê se não é isso. Vê se não é isso exatamente o título da live. Um sol simples de fazer e ao mesmo tempo que deslumbrante. Quer ver depois que a gente colocar o dourado, gente, aqui? Ah, gente, vai ficar lindo demais esse sol. Por isso que eu tô com calor. Por isso que eu tô com calor aqui. Tá até esquentando esse sol aqui, minha mão. Tá até esquentando aqui, gente. Meu, olha isso! Olha que coisa mais linda! Vocês estão conseguindo ver aí, gente, essa nuance de cor? Olha só. Que maravilha. Ó, então vou combinadinho, hein? Vou fazer a metade aqui e a outra metade eu vou fazer igualzinha lá no Instagram daqui a pouquinho, tá bom? Daí a gente fecha o solzinho. Começamos no YouTube e finalizamos lá no Instagram. Bem legal. Ao vivo, né? Daqui a pouquinho eu vou para lá. Eu já coloquei o link do Instagram ali nos links do canal, tá bom? Tem o Pinterest também, que eu coloco de vez em quando os fotinhos lá. Qual é a outra social que eu tenho? Facebook, mas assim, vou dizer, eu coloco as postagens no Facebook, mas não... Vou dizer para vocês, não sou muito ativa não, tá? Agora que eu tô, assim, um pouco mais ativa lá no Instagram também, mas o foco é as aulas do YouTube. Por quê, gente? Porque no YouTube eu tenho como trabalhar um conteúdo mais consistente, tá? Então, tem várias playlists aí que vocês podem estar acessando, tá bom? Para estudar, para fazer trabalhos completos, do início ao fim, né? E no Instagram é um conteúdo mais raso, né? Um conteúdo mais rápido, tá bom? Mas também vale, tá? Também vale você tá dando uma olhada lá, tá? Vale demais. Ó, aqui um raio já tá ultrapassando o outro, né? Mas não tem problema, vai lá, vai fundo, ó. Vamos colocando aqui o nosso laranja onde a gente quer. Eu poderia botar mais camadas, tá? Depois, se você sentir vontade, laranja eu queria botar uma camada mais baixinha, assim. Mas se depois você sentir vontade
e colocar mais, preencher mais. Aí é o que eu falei, é um bordado intuitivo, tá? Você vai determinando a quantidade de nuance de cores que você quer colocar, entende? Não tem, assim, uma regra, tá? Ó, olha aí, ó, que bacana, né? Muito bom, muito legal. Ó, mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Essa linha aqui saiu pra cá, não foi? Ah, tá solta. Logo vi. Eu deixei uma linha sem arrematar lá atrás? Não, né? E bem que eu fiz isso na live passada, né, gente? Deixei uma linha sem arrematar. Ai, ai. Ó, olha aí. Que coisa mais linda. Muito legal. Aqui, o que houve aqui? Ah, tá, que eu deixei cortadinho. Tá. Aqui, então, só vou prender aqui para o lado. Eu vou fazer assim, vou facilitar a minha vida por causa do tempo. Vou pegar uma agulha aqui de crochê. Vai entrar a agulha de crochê na jogada aqui, ó. E vou puxar isso aqui para dentro. Fiozinho aqui para dentro. Deixa eu ver se dá certo. Vai dar certo, sim. Ó, pronto. Aí com a agulha de crochê mesmo. Eu meti até a agulha de crochê aqui no meio por causa da pressa, né? Que coisa séria. Tá, vamos pegar a linha vermelha agora? Vamos ver? Ó, qual é a minha ideia com vermelho, tá? Minha ideia com vermelho, gente, é eu deixar ele mais próximo aqui, tá? Não ir tão longe com ele. Deixar mais esbranquiçado pra cá. Até poderia nem colocar o vermelho, poderia colocar mais laranja, tá? Ou um outro tom de laranja, um pouco mais escuro que esse. Talvez esse vermelho, que tá muito vermelho, pode ser até que ele fique meio chocante, né? Mas tudo bem, tá? Eu vou colocar, mas é o que eu falei, intuitivo. Você vai definir, decidir, né? O que que você quer fazer. Ó, eu vou começar aqui mais da pontinha, que depois eu já vou vir com o pontinho cheio pra gente trabalhar, tá? Ó, vamos lá. Vem aqui, que a metade tá aqui, ó. Eu tô trabalhando aqui a metade, vocês estão vendo, ó? Metade, tá? Olha lá. Vim bem pouquinho. Onde? Eu falei, ó. Ele deu uma destoada, né? Olha lá, ó. Estão vendo? Ficou muito forte, tá? Vou dizer para vocês que eu trocaria esse vermelho, ó, por esse aqui, ó. Por esse laranjinha aqui, ó. Eu vou trocar porque senão vai destoar muito, vai ficar muito forte para mim, tá? Vou trocar. E é isso aí, ó. Quando a gente está criando, tá? Quando a gente está experimentando algo que está simplesmente saindo de dentro da gente, né? Porque assim, intuitivo, não tem nada que me diga o que fazer. É a minha intuição que vai dizer. Então, eu deixei a minha intuição falar, coloquei o vermelho e a minha intuição disse: não, isso aqui não quero, não, tá muito forte. Vou tirar, deixar para outro bordado. Eu quero algo mais, ó, mais, sabe, tranquilo aqui. Tá muito vermelho, vai chocar. Eu quero algo mais leve, eu quero algo mais suave, tá? Então, assim, eu peguei a linha de meada, mas peraí, nós estamos trabalhando com linha de costura, gente. Só um pouquinho. Vou pegar a minha linha de costura laranjinha mais forte. Eu tenho ela. Ah, tá ali no suporte. Vou pegar. É bem rapidinho. Vou pegar aqui. Opa, peguei. Ó, tá aqui ela, ó. Tá? Então, assim, quero algo mais suave. Eu não quero dar essa quebra, tá? Então, ó. Pronto, agora eu já vou me sentir mais confortável. Então, assim, deixar a intuição falar, né? É muito legal. Por quê? Porque é você que comanda o seu bordado, tá? E isso é muito legal da gente deixar isso acontecer,
Porque quando a gente está aprendendo pela internet, né? Se a gente não está fazendo um curso, a gente não tem uma professora do lado para dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, é muito importante a gente aprender a confiar na nossa intuição, aprender a olhar, né? A textura que eu quero definir, a textura que eu quero, a cor que eu quero trabalhar, tá? Então é muito, muito importante. E são essas dicas que eu tô dando aí nessa série de lives, né? Que não tem nos livros, gente, tá? Não tem nos livros, então é bem legal que vocês anotem, tá? O que é um bordado intuitivo? É aquele bordado que não. Olha só como eu acertei, gente. Olha ali como eu acertei o laranja. Ó, estão vendo? Estão vendo a suavidade que ficou? Fala aí, gente. Coloca aí no chat se não é verdade. Se não valeu a pena eu ter trocado o vermelho por esse laranja mais. Ó, valeu a pena, não valeu? O vermelho estava muito chocante para mim. Não estava dando, não. Ó. Agora eu coloco só um pouquinho aqui desse laranja. Quero ver quem é que tá aí no chat ainda. Gente, final da live nós vamos fazer o sorteio da próxima aula de preenchimento. Lembrando, tá? Que quartas-feiras trabalhamos preenchimento de bordado, sextas-feiras trabalhamos pontos de bordado. Mas nessa sexta-feira, gente, olha, nessa sexta-feira nós vamos trabalhar aquela ideia de mandala, que na realidade ficou parecida com um buquê de flor, né? Ficou parecido com um buquezinho de flor, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer aquela mandalinha, tá bom? E vai ser muito legal. Vai ser muito legal porque é uma sugestão de trabalho para o fim de semana das mães, né? Então, se você quiser presentear alguém, é um bordado rápido de fazer. Vou mostrar para vocês também ali os quadrinhos. Eu já tenho vídeo dos quadrinhos com moldurinhas decorativas e feitas também com material mais reaproveitável. Bem legal, tá? Para quem quer fazer quadrinhos, aproveitar o material que tem em casa. Olha esses. Fala se esse sol não tá deslumbrante. Olha isso, gente, que legal. Tá lindo demais esse meu sol. Ah, esse nosso sol, né? Que a gente que tá fazendo também. Lá vou eu com a agulha de crochê aqui, gente. Olha aí, ó. Quero nem saber. Quero nem saber. Eu vou usar a agulha de crochê aqui, porque ela vai me facilitar a vida. Isso é outra coisa também, olha, que vocês têm que se libertar, tá? Ah, bordado. Ah, bordado, eu uso só agulha de bordado, não pode usar outra agulha, não. Não tô usando agulha de crochê para botar a linha para dentro aqui, ó. Agora eu não vou passar vergonha, né? Não consegui botar. Aí, ó. Vamos botar a linha aqui para dentro. Isso, pronto, ó. Passei a linha aqui para dentro, ó, tá? Então, assim, você pode usar outros instrumentos de trabalho. O ideal, gente, é que facilite a vida de vocês, tá? Tá muito lindo o nosso sol, não tá, Maria Alice? Hein? Nosso sol tá, nossa, tá deslumbrante. Essa é a palavra. Nosso sol tá deslumbrante. E vai ficar mais ainda, porque nós vamos fazer o miolinho dele, tá? Pode até não fazer. Se você não quiser fazer o ponto cheio em relevo, talvez nem faça, né, gente? Que tá tão linda essa nuance aqui no meio. Vamos ver. A ideia era fazer, tá? Mas é possível. Se não der para fazer, não der tempo de fazer, eu trago para vocês, tá? De alguma forma, ou em live, as lives surpresas aí, né? Que eu faço às vezes, ou em aulas, as videoaulas, né, gente? Ainda não tô conseguindo colocar, tá? Videoaula mesmo, mas as lives tá firme e forte. As videoaulas, possivelmente, só a partir de semana que vem que eu vou conseguir colocar,
tá? Essa semana ainda não deu, tá muito corrido. O vídeo da Pontoteca, né, tá ali, final de semana, para vocês, né, gente? Quem é que viu o vídeo da Margarida, do Ponto Margarida? Quero saber quem viu. Eu adoro fazer os vídeos da Pontoteca, da nossa Pontoteca. Quem tá ouvindo a live não sabe, todo fim de semana, o que eu faço? Eu coloco no canal videozinhos rápidos, tá? Com um movimento de ponto para você poder acessar, para você poder revisitar e para você poder relembrar o movimento dos pontinhos, tá? Então, são videozinhos mais rápidos. Deixa eu aproximar um pouco aqui, porque eu quero que vocês vejam bem essa... Ai, gente, que coisinha mais querida que tá ficando. Isso é coisa de manezinho aqui da ilha, dizer coisinha mais querida. Manezinho fala assim, manezinho aqui da ilha. Coisinha mais querida, eles falam assim. Quando uma coisa está muito bonita. Olha que legal, gente. Eu tô amando, amando. Eu quero ver vocês fazerem o sol de vocês. Olha, com linha de costura, meninas. Bora lá, hein? Linha de costura todo mundo tem. Ninguém nem precisa gastar dinheirinho com linha de costura, hein? Quero ver. Ó, vou terminar aqui essa parte, tá? Aqui. Pronto. Aqui também eu vou botar um laranjão aqui, ó. Que eu botei ele um pouco mais comprido aqui para marcar bem onde foi a metade do nosso sol, ó. Ai, gente do céu, não canso de me olhar. Vocês não têm ideia aqui. Olha, não canso de olhar esse sol aqui, de me olhar, não, de olhar o sol, né? Olha só, que legal. Esses pontos aqui da caneta, essa caneta aqui, ela sai com fricção ou com calor, tá? Então, assim, se eu botar uma toalha em cima, tá? Uma toalha aqui de felpa, uma proteção, e passar com ferro, um vaporzinho, o risco sai, tá bom? Pode lavar também, não tem problema não, tá? Esse nosso aqui que nós vamos fazer sexta-feira, ó, sexta-feira vamos fazer esse aqui. Eu lavei, tá? Ele tá lavado, passadinho, ó, já ficou bem legal, tá? Oi, a Rosa chegou aí. Oi, Rosa, tudo bom? Tá ficando lindo, né? Nosso sol, maravilhoso. Tá ficando lindo. Então agora, ó, a gente vai fazer assim, ó, a gente vai mais uns minutinhos que eu quero mostrar para vocês. Quero primeiro assim, ó, perguntar para vocês, tá? Eu vou fazer só a metade, nós vamos combinar aqui, tá? Meninas e meninos que estiverem vendo também, né? Pode ter. O bordado, ele não tem cor, raça, nada disso, tá? Bordado, ele não tem nada disso, tá? Não tem cor, raça, nada, sexo, não tem nada disso. Bordado é para todo ser humano, tá bom? Então, às vezes eu falo meninas, mas é porque as meninas que estão aqui no chat, mas é meninos também que vão assistir depois, tá? Rosa, seja bem-vinda ali, tá bom, Rosa? Muito bom ter você aqui. E todos que estão assistindo a live, minha gratidão, meu muito obrigada, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouco o miolo dele, tá? Vou tentar mostrar para vocês, eu não sei, vocês acham que a gente deve cobrir essa parte aqui ou deixar? Quero saber a opinião de vocês. Senão depois eu trago o ponto cheio com volume na outra live, tá? Daí mostro para vocês. Deixamos assim, esses rajados aqui no meio. Fica bonito, né? Porque daí depois nós vamos entrar com dourado aqui. Então eu posso vir com um dourado aqui agora, tá? E aí a gente vai fazer o sorteio para o próximo desenho. E depois que eu acabar aqui, eu vou lá para o Instagram fazer o restinho, tá? Aí eu faço isso aqui, depois eu bato foto e boto lá na nossa área de postagem, tá? Então coloquem aí, sim.
Sim, Maria Alice, pode deixar assim, é isso? O que vocês acham? Deixamos só um sol com raios, bem a ideia do sol mesmo, de raios solares, né? Ó, vou combinar assim, ó. Eu vou deixar a ideia dos raios somente, tá bom? Que ficou realmente muito legal. Isso, ficou muito legal essa ideia. E depois eu faço um outro modelinho, tá? Com um ponto cheio no meio para vocês verem como é que é, mas não hoje, tá? E a gente faz num outro dia quando quando treinar o ponto cheio com relevo, tá bom? Vamos combinar assim? Tá. Então, daqui a pouco eu vou lá para o Instagram fazer a outra metade e nós vamos fazer o sorteio, tá? Para a próxima quarta-feira, tá? Qual vai ser a figura da próxima quarta-feira? Olha, meninas, eu vou lembrar, eu anotei, quero saber se vocês estão fazendo o caderno de anotação de vocês. Se estão fazendo o caderno de ideias, de bordado de vocês. Vocês já pegaram o caderninho de vocês? Não pegaram? Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Nessa série de lives, tá? Que nós estamos fazendo sobre preenchimento de bordado, ó. Ah, não botei o dourado, né? Vou botar o dourado. Mas só para mostrar para vocês, ó. A gente finaliza botando o douradinho, mas só para mostrar para vocês, ó. As anotações sobre o preenchimento do bordado da live 1. Olha aí, ó. Estão vendo? As dicas, ó, pro ponto cheio que a gente fez, ó, as direções. Então, todas essas coisas que eu vou ensinando para vocês na live, é legal que vocês anotem, tá? É legal que vocês anotem. Aqui, ó, tem as opções. Aqui pingou café, né, gente? Olha só. Aqui tem as opções de vocês colocaram para a gente fazer preenchimento na live passada. Então, o sol. Ah, tá, Maria Alice, tá fazendo caderninho? Que legal, que legal, fico super feliz. É isso mesmo, olha, nesse caderno, Maria Alice, você anota a ideia que você tem, você pode fazer desenhos, tá? Você anota a dica das nossas lives, vai anotando, porque aí você não esquece, tá? E quando você precisar, você tem anotado, você vai lembrar, tá bom? Depois eu vou passar para vocês as anotações do meu caderno, tá bom? Eu passo para vocês. Eu vou ver ainda se vou fazer um pequeno e-bookzinho para deixar para vocês, tá? Tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. O sol, missão cumprida, né? O sol. Tá beleza? O sol, gente. Concluímos a ideia do sol. Um sol sem desenho, um sol simples, um sol deslumbrante, né? Vamos só botar a linha dourada depois, mas eu quero já definir com vocês, ó. Aqui tem os 9 papeizinhos, ó, vamos contar, ó, das outras opções, tá? Flor grande, girassol, pássaro, árvore, coração. O que será que vai vir na próxima aula de bordado de preenchimento, com dicas, super dicas? Vamos ver, vou botar aqui, já misturei bastante. Agora eu vou pegar. Ai, 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 qual será que é? Vamos ver. Flor de maio. Olha aí, número 10. Ai, gente, a flor de maio, que legal. Então, na nossa próxima aula, ó, a gente vai ter aqui a flor de maio para bordar, tá? Então, quero mostrar só uma coisinha para vocês também. Vamos terminar aqui com a nossa linha dourada, tá? Só vou falar rapidinho da linha dourada, tá bom? Ó, linha dourada, gente do céu. A linha metalizada, né? Vou dizer para vocês. Essa aqui, gente, eu vou dizer, ela é bem quebradiça, tá? Não é aquela marca que eu falei para vocês, que eu gosto bastante, tá? Mas não vou ficar fazendo merchan de graça aqui, né, gente? Ninguém me pagou nada para fazer propaganda, eu fazendo propaganda aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Então, a linha dourada, já vou dizer para vocês que eu gosto mais é da Guitermann, tá bom? Porque ela não é tão quebradiça, ela tem o mesmo brilho,
tá? E ele é muito mais fácil de trabalhar, que essa aqui que eu tô mostrando para vocês. Mas eu vou colocar o nosso douradinho no sol, tá bom? Vou colocar o nosso dourado no sol para a gente finalizar essa live. Depois eu vou virar, vou me despedir de vocês, vou encontrar com vocês lá no Instagram. Será que eu vou encontrar com vocês lá no Instagram daqui a pouco? Para a gente finalizar tudo? Não sei, hein? Vamos ver. Olha, mas só a metade do sol aqui já tá tão legal, né? Esse solzinho aqui tá muito legal. Ó, aqui eu vou dar um pespontozinho um pouquinho maior, para esse dourado já ficar mais aparente ali. Vou fazer o mesmo sistema. Opa, não arrematei aqui esse, ó. Eu sempre esqueço de arrematar, né, gente? Olha aí. Tá louco. Eu vou só cortar aqui, tá? Mas quando vocês fizerem, vocês arrematem direitinho. Vou só cortar pra gente não perder muito tempo aqui, senão é muito tempo arrematando as coisas. Ó, já ensinei, né? O arremate para vocês. Vocês já sabem como fazer. Ó. Pronto, já tem um pinguinho dourado ali, ó. E agora? Agora eu vou só jogar levemente, ó. Um brilhozinho, ó. Ah, meu Deus do céu. Sem noção isso aqui, né? Sem noção esse bordado do sol. Olha aí. Olha, que lindinho. Eu adoro dourado, gente. Pra mim tem que ter dourado no sol. Não dá pra ter sol sem dourado, não. Olha aí. Que maravilha. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Olha o complemento que vai dar. Ai, ai, já me apaixonei por esse sol, gente. Olha, deixa eu aproximar. Tá demorando um pouco mais aqui, mas tá valendo a pena, ó. Deixa eu aproximar aqui. Aqui. Ai, que coisa boa. Tô tão feliz de ter feito esse trabalho com vocês, muito feliz. Eu espero de coração que essas lives ajudem vocês a se libertarem, sabe? E realmente trazerem para o tecido a arte de vocês, a ideia de vocês, sem medo, sem assim julgamento, sabe? Trabalhando bastante a estima de vocês, porque assim, ó, eu vou dizer, geralmente quando a gente vai fazer um trabalho nosso, original, né? O que acontece? Às vezes as pessoas torcem o nariz, porque não é o padrão, ai, não tem um desenho, ai, não, né? Não tá seguindo um projeto de desenho, né? Não é a agulha certa, não é a linha não sei o quê. Gente, arte no tecido não tem isso, tá? Então, assim, para eu ajudar vocês, em primeiro lugar, tá? Para eu ajudar vocês a colocarem a sua ideia original e criativa no tecido, eu já digo para vocês, deixem o medo de lado, tá? Não se importem com o julgamento, principalmente isso, tá? Com o julgamento das pessoas. Olha só, olha isso, gente. Aonde que a gente ia conseguir um projeto desse aqui? Né? Ele só sai de dentro da gente, não adianta, tem coisas assim, ó, que só saem de dentro da gente, né? E as nossas ideias, elas são construídas baseadas na nossa história de vida, né? Elas nascem da nossa história, elas nascem da bagagem que a gente carrega desde que a gente nasce. Eu falei isso no Instagram hoje. Quem acompanhou o history do Instagram sabe, né? Então, todo conhecimento que a gente adquire através dos nossos sentidos, eu falei disso, né? Do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar, da nossa audição, da nossa visão, tudo que a gente capta pelos sentidos, né, da gente,
é conhecimento, vira conhecimento e fica armazenado dentro da gente, tá? E muitas vezes o que acontece? A gente precisa, a gente sente a necessidade de colocar isso para fora, tá? Então, assim, é uma necessidade do ser humano. Criar é uma necessidade do ser humano, tá? Então, eu digo para vocês, libertem-se, não se prendam a, assim, pessoas que não fazem, não criam, não experimentam as suas ideias, porque ficam com receio do julgamento alheio, né? Então, não se preocupem, tá? O que é importante? Não faça o bordado para o outro ver, para o outro elogiar, ou para o outro. Não, faça para você. Em primeiro lugar, faça para você se sentir bem, tá? Para você se sentir realizado, tá? Essa, então, assim, ó, é a mensagem que eu quero deixar para vocês com esse trabalho aqui. Façam do jeito que vocês conseguem fazer, com os recursos materiais que vocês têm, tá? Qual é a complexidade desse ponto? Nenhuma complexidade, né? A gente só entrou e saiu com a linha no tecido de alturas diferentes, né? Complexidade maior tá no desenho só, em fazer o nosso, né, o nosso papelzinho aqui para fazer os furos do cartão furadinho para poder botar no tecido, tá? Vou virar para vocês, para a gente se despedir, né? De uma forma bem legal. Vou aqui, para a gente se falar um pouco. Vou virar aqui. Ai, gente, deu até um calorão. Tive que tirar a minha blusa, porque deu um calorão aqui. Deixa eu botar aqui no suportezinho, arrumar a luz para a gente se despedir e eu passar os recadinhos para vocês, né? Vou passar os recadinhos aqui. Vou arrumar aqui essa luz aqui para cima, não ficar muito no meu olho. E aí, gostaram? Quero saber. Coloquem aí no chat o que vocês acharam. Tá? O que acharam, gente? Vou ver aqui se ficou legal. Coloquem aí no chat para mim o que vocês acharam. Se ficou bom, se ficou legal, se vocês imaginavam que esse sol ia sair dessa forma. Quero que vocês coloquem aí para mim, tá? Outra coisa importante, então, na aula que vem, de quarta que vem, a gente já vai fazer uma flor de maio, continuando o preenchimento do bordado, tá? Então, assim, a primeira live nós fizemos preenchimento de cor lisa e aprendemos preenchimento de área grande, áreas pequenas, com pontos diferentes, né? O ideal para área grande no bordado e áreas pequenas no bordado, tá? A live, ela já tá aqui na descrição, você pode olhar a primeira aula, se você não viu ainda, vale a pena ver. Começar lá do início, tá? Eu vou botar numa playlist essas lives também, para vocês poderem acessar, tá legal? Então, a Flor de Maio, quarta que vem. Sexta-feira, temos a live com a nossa mandala, ó, a nossa mandala linda, linda, linda. Olha aí que a gente vai fazer na sexta-feira, 19h45. Espero vocês, tá? Prepara lá o tecido, tá? Prepara a linha e agulha para a gente fazer a nossa mandala e aprender mais pontos de bordado, né? Aqui, ó, gente, nós encerramos o nosso pano de ponto aqui, vamos começar outro também na outra sexta-feira, depois desse trabalho aqui do Dia das Mães. Sexta-feira é dia de ponto, quarta-feira é dia de preenchimento, tá bom? Para lembrar vocês. Fim de semana tem pontoteca para revisar, o artigo da revista, a folha, a página da revista com o passo a passo, foto, instruções sobre o ponto e vídeo, tutorial completo para você experimentar os pontos de bordado na sua casa, tá? www.bordadoslivres.com.br. E para quem já quer ir se adiantando e trabalhar, ó,
bordado com brilho, tá? Tanto em peça plana quanto em pecinhas tridimensionais. Eu tenho um curso completo, tá? É um curso assim que eu ensino o essencial do bordado à mão, sem bastidor. Não usamos bastidor, é costura lenta, tá? Para você trabalhar lindos brilhos em qualquer peça, tá? Ela pode ser tecido um pouco elástico, um pouco pode. Camisetas de malha também, assim, que não seja tão elástica assim, mas que seja um pouquinho de elasticidade, dá para você aplicar nesse curso. Se você quiser bordar em camisas muito elásticas, aí você usa a linha que tem elastano. Tudo isso eu explico lá no curso, tá? Eu vou fazer uma live especial no último dia do mês de maio, aonde eu vou liberar um link que vai ser só liberado nessa live com mais um mega desconto. Mega desconto. Ele já tá com desconto dos mês das mães, já tá com R$100 de desconto esse curso nesse mês, mas nesta live, no final do mês de maio, eu nem vou dizer para vocês qual é o desconto que eu vou dar. Vocês vão ficar muito, muito, muito assustados. Que eu entrego muito conteúdo, tá? Muito mesmo. Eu entrego o pulo do gato, tá bom? Nesse curso. Para você conseguir customizar peças, tá? Customizar sua roupa, fazer uma alpargata, um sapatinho, acessório. Então, assim, eu dou o pulo do gato nesse curso. Eu ensino o essencial, sem ficar enrolando, e mostro como faz, tá? Então, o link desse curso também está na descrição. Se você for acessar agora, tá? Lá onde tem uma aula gratuita sobre agulhas, para você olhar, se é iniciante, vai lá e olha a aula, pelo menos. Vai no link lá do curso, do bordado, Borde Agora com Lantejoula e Paetê, lá na página do curso, não tem que pagar nada para entrar, é gratuito. Entra lá na página, tem uma aula sobre agulhas para você olhar, bem legal. Embaixo dessa aula é o segundo vídeo, tem o primeiro vídeo de apresentação, desce a página, no segundo vídeo tem uma aulinha sobre agulhas, tá bom? Desce lá, olha a aula, embaixo da aula tem o link da promoção do mês das mães, tá? Que já tá com R$100 de desconto. Vale demais. O curso você acessa por um ano, tem vários idiomas. E lá também eu tenho uma área especial onde eu atendo você por um ano, tá? Então, assim, é um presentão, vale demais, tá? E logo, logo também nós vamos estar com a nossa área de membros aqui do canal aberta, tá bom? Então agora, gente, eu vou lá para o Instagram. Quem quiser continuar lá, eu vou finalizar o nosso sol lá, tá bom? E eu espero que vocês tenham uma linda noite. Deixa eu ver aqui se o pessoal amaram, né? Que bom. Olha, fico muito contente com a companhia de vocês. Meu muito obrigada, tá? Que vocês tenham uma noite reparadora de sono, que vocês consigam descansar e acordar muito bem no dia seguinte. E principalmente, façam essa prática. Combinado? Então, quem está acompanhando as lives de preenchimento até a nossa flor de maio, tá? E quem está acompanhando todas as lives até daqui a pouquinho, lá no Instagram. E sexta-feira também tem mais, tá? Um grande beijo, amo vocês. Fiquem com Deus e a gente se fala. Tchau, tchau.